som. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Você sabe para que direção fica a sua igreja? Vamos orar por ela. Porque uma igreja, para crescer, ela precisa ter glória de Deus, poder do Espírito Santo. Então estenda a mão na direção da sua igreja. Feche os seus olhos e comece a tomar posse de um crescimento que você nunca teve na sua vida. Comece a orar, comece a interceder, apresente a Deus os teus projetos, os teus sonhos ministeriais. Ore pela sua liderança, ore por tudo que você tem recebido neste seminário, nesta conferência, neste congresso de célula. Comece a buscar a Deus, comece a clamar. Vamos levantar um clamor pelo crescimento das nossas igrejas. Ore para que os batismos sejam acima da média. Ore pela conquista das casas ao redor da sua igreja. Ore pelo recurso financeiro que você nunca teve. Ore por uma unção que você nunca recebeu. Comece a orar, comece a pedir. A Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Vamos levantar um clamor, porque esse trabalho precisa desse óleo do Espírito Santo. Eu quero ouvir a voz desse povo clamando e pedindo avivamento na sua igreja. Ore muito agora. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem Senhor ungir essas orações, vem ungir esse clamor. Nós já estamos vendo, Senhor, ó Deus, um crescimento que nunca tivemos em todos os estados desse Brasil, em nossas igrejas locais. Ó Deus, o teu povo clama, o teu povo pede, estamos concordando em fé, e a tua palavra diz: o que ligarmos na terra será ligado no céu. Pai, mas nós precisamos desse poder, dessa unção. Derrama poder, Senhor, sobre essa igreja local, um mover extraordinário, algo sobrenatural, algo inexplicável, algo que o Senhor está fazendo e vai fazer ainda mais. Clame, pastor, clame, pastora, e veja, comece a ver a tua vitória, a conquista, a ampliação da tua igreja, a compra de casas ao redor da sua igreja, batismos que você nunca teve, conversões que você nunca vivenciou no seu ministério. Comece a ver as multidões vindo para a tua igreja, um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos cheios, lotados de almas. Veja, veja, veja e tome posse. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas você pode ter agora, você pode ver pela fé, pelos olhos do Espírito Santo. Comece a tomar posse, porque Deus é contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração. Escute, de olhos fechados, não perca a comunhão com Deus. Um pastor que tem 50 membros, para ter 100 membros, ele não pode ser o mesmo pastor. Pastor que tem 200 membros, quer ter 500 membros, ele não pode ser o mesmo pastor. Pastor que tem 500 membros e quer ter 1000 membros, ele não pode ser o mesmo pastor. Antes da igreja crescer fora, precisa crescer dentro do pastor. E você vai pedir a Deus agora que você cresça por dentro. Que você se torne um homem forte,
uma mulher forte, cheia do Espírito Santo, de visão, visão de águia, gente com visão do céu, visão do reino. Peça a Deus para você crescer. Comece a orar pela sua vida, pelo seu ministério. Diga a Deus: eu não quero ser um pastor medíocre, eu não quero ser um pastor na média. O Senhor não me chamou para ser na média, o Senhor me chamou para estar acima da média, que Tu és um Deus acima da média, Tu és um Deus todo poderoso. Peça unção, peça dons, peça graça de Deus, peça poder do Espírito Santo, peça o dom da palavra, o dom de liderança, peça o dom do governo, de administração. Peça, a Bíblia diz que temos que procurar os melhores dons, e nós como os pastores, nós precisamos disso. Levante um clamor pela sua vida, diga a Deus: eu não aceito, eu não fui chamado, Senhor, para ter um ministério pequeno, eu fui chamado para servir um Deus grande, e eu te peço, meu Deus, eu não quero mais viver um ministério pequeno, eu quero um ministério grande, por isso me prepara, me faz crescer. Ore, clame agora, clame com a sua alma, clame com a sua alma. Aleluia. Clame pela sua vida, diga a Deus: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, levanta, Senhor, esse teu servo, essa tua serva, faz algo através da vida dele, o Senhor nunca fez. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sejamos melhores, especialistas, meu Deus, no ministério de igrejas em células, de igreja em crescimento, Senhor. Que seja assim, Pai. E eu sei que vai ser assim. Muitos desses que estão clamando serão preletores de seminários em todo o Brasil, darão o seu testemunho, darão o seu depoimento. Por isso levanta, Senhor, teus filhos para algo que eles nunca tiveram, em nome de Jesus. Se você crê de verdade, levante as duas mãos e dê um brado de vitória, e aplauda o Senhor, aplauda Jesus, aplauda Ele. Te adoramos, Senhor. Nós cremos no avivamento, nós cremos no poder do Teu Espírito sobre nós, essa unção, esse crescimento poderoso. Aleluia. Diga um amém. Se você quer ter o que nunca teve, vai ter que fazer o que nunca fez. Se você quer ter o que nunca teve, vai ter que fazer o que nunca fez. Amém? Que Deus te abençoe. Pode sentar em nome de Jesus. Bom dia, gente, tudo bem? Na bênção? Dormiram bem? Quem dormiu bem? Ah, não, então não estou feliz. Não tem como, irmãos, você ter uma igreja forte, se de vez em quando você não passar por uma santa perturbação. Mas antes de eu começar a pregar, eu pedi para preparar umas fotos, tá ok? As fotos? Eu queria mostrar um pouquinho, aquela igreja ali no centro é a igreja que vocês conhecem já, que é a minha igreja. Ao redor dela está vindo uma nova igreja, para a glória de Deus, amém? Agora eu estou colocando essa foto, além para motivar você, é para pedir oração, porque é um templo muito grande, e nós precisamos ser cobertos de oração. E vocês viram que do lado esquerdo, olhando, já foi fechado
a parte de alvenaria, só que desse lado está começando agora nesse semestre. Só que se você olhar para o lado da igreja, tem uma casinha ali do lado, está vendo? Colado. Eu preciso comprar essa casa, porque ela está dentro da nova igreja e está atrapalhando. Bem do lado dela, se você perceber, nós já compramos e já foi quebrada, foi demolida ali. E do lado tem essa casa. E a vizinha falou comigo recentemente, e ela disse para mim que só sai morta. Então me ajude em oração, por favor. Ó, ali, aquela parte branca ali, é o novo prédio que nós acabamos de construir. São 5 andares, aquela parte branca alta do lado direito, lá atrás. E graças a Deus inauguramos agora, sala de administração, departamento. Vai passando as fotos, eu acho que tem mais fotos. Isso é a obra, vai passando aí a construção da igreja. Ai, Jesus, me ajuda. Esse prédio velho não tem mais, já foi. Esse de trás, esse pequenino, já caiu por terra. Pode passar. Isso é a construção da igreja. Quem já foi lá sabe, já viu. Isso aí são as salas do novo prédio. Esse é um auditório de 200 lugares que nós criamos para treinamento, para a escola bíblica. Pode passar uma sala das crianças, a baby class, um trabalho muito legal que minha esposa faz, o berçário. Olha aí, que maravilha, hein? Que bênção. 5 andares de pura excelência, que nós temos com muito amor, com muito carinho. E nós precisamos que vocês continuem orando por nós, para que Deus possa continuar nos abençoando e nos dando vitória. Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém. Então, vocês vão me ajudar em oração, né? Então, acompanhe pela internet. Abra a sua Bíblia, Mateus 9:35. 9:36, melhor dizendo, 9:36, só esse versículo. Eu tenho até 9:50 para falar, não é isso? Segunda orientação, 9:50. Quem achou, diga amém. Agora, quem não achou, meu amigo, se não achar Mateus, vou te contar. Aí, meu, aí está pegando. Vamos lá, vamos ler. Mateus 9:36. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Diga amém, diga graças a Deus. Pai, fala conosco. Espírito Santo, por favor, para além da voz de quem prega, teus filhos possam ouvir a tua voz. Durante esses dias o Senhor tem falado conosco, tem nos abençoado, e mais uma vez nós te pedimos, fala com cada um de nós. Aqui estão teus filhos, cheios de vontade de ver seu ministério crescendo. Nos inspira, nos dirige, nos traz as ferramentas, os passos que temos que tomar para vermos a nossa igreja crescer. Porque sabemos que o crescimento da tua obra é algo que está no teu coração. Fala conosco,
poderosamente. Em nome de Jesus, digam amém, digam graças a Deus. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. A primeira, vou falar sobre esse texto, que é a urgência do reino de Deus na terra. E depois eu quero dar alguns conselhos, algumas orientações para você sair daqui de uma forma prática e aplicar na sua igreja local. Nós temos recebido aqui uma cachoeira de informações, uma cachoeira de materiais, os mais diversos. E se você não tiver sabedoria, discernimento, talvez essas informações intensas e materiais intensos que estão sendo passados para vocês, isso pode desmotivar você, porque a sua mente não consegue absorver tanta coisa, tanto material e tanta orientação. Por isso, no meio da mensagem, a segunda parte da mensagem, eu vou tratar de coisas práticas que não podem deixar de ter na sua igreja local, para que você avance, para que você saia daqui com um norte, com uma direção, o que fazer, porque o que nós estamos fazendo, oferecendo muitas ferramentas para vocês, é para você conhecer, para você estudar, para depois você realizar o seu plano, a sua estratégia de ataque para fazer a sua igreja crescer. Amém, irmãos? Então eu quero falar inicialmente sobre a urgência do reino de Deus. Esse texto é um texto muito forte, porque ele fala de uma inquietação de Jesus. Ele estava curando os enfermos, expulsando os demônios, e cada dia do seu ministério as multidões afluíam, e muita gente estavam seguindo o Senhor. E chega um tempo, um dia, que ele olha para essa multidão e se compadece dela, porque elas estavam aflitas, como ovelhas que não tinham pastor. Para fazer a sua igreja crescer, para vivenciar um crescimento extraordinário, maravilhoso, acima da média, você precisa entender o que está acontecendo neste contexto. E o que de fato o texto quer dizer. O que é que a palavra de Deus quer ensinar através daquilo que nós lemos ainda há pouco. O texto começa assim: vendo ele. O Deus que você serve te vê. Você que está com o coração apertado, talvez é triste, deprimido, porque seu ministério não avançou, não cresceu, você tem se achado abandonado por Deus, parece que nada do que você faz dá certo, parece que Deus não tem olhado para você, mas eu vim aqui te dizer em nome de Jesus, que Jesus está te vendo. Jesus é um Cristo que vê, ele tem olhos como chama de fogo, ele tem olhado o seu labor, tem percebido a sua dedicação, a sua plantação, e ele manda te dizer nessa manhã: continua semeando, que está vindo uma colheita gigantesca na tua vida, para a glória de Deus. Não para. Tem gente aqui que entrou talvez com a indisposição de acelerar, de mudar projeto, de desacelerar sonhos que você tem, porque a sua cabeça está confusa, seu coração está inquieto. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é que Ele está contigo. Já já as coisas vão clarear no seu coração, na sua mente virá um mover que você nunca teve na sua vida. Aleluia. Ele é um Cristo que vê. E eu tenho vivenciado essa experiência do Cristo que vê o nosso labuto, o nosso trabalho, o nosso esforço. Agora diz a Bíblia que Ele viu as multidões. E quando você vai no grego, essa palavra multidões significa muita gente desorganizada. É uma multidão sem ordem, é uma multidão sem nenhum planejamento, sem nenhum alvo, sem nenhum projeto. É isso que a palavra quer dizer, uma multidão desorganizada. Por isso que eu amo a igreja em célula, por isso que eu oro para que você saia daqui entendendo que isso é bíblico, como foi bem dito e ensinado pelo nosso querido pastor Joe Comiskey, que é algo que Deus quer que você faça, porque senão você vai ter uma igreja com uma porção de gente desorganizada, e os resultados serão sempre menores
daqueles que poderiam ser se você tivesse a vontade e a dedicação para organizar a sua igreja. O que tem feito Jesus se agoniar nesse texto, ficar aflito, é que ele olhou para as multidões e viu multidões desorganizadas. Deus quer que você saia daqui e pegue os seus 10, 20, 50, 100, 200, 300 membros e organize esse povo. E Ele vai soprar o vento do seu Espírito Santo. Se você organizar a sua igreja, se você conseguir organizar esse trabalho, se você se empenhar nisso, se dedicar nisso, você pode ter certeza que o que vai acontecer na sua igreja é algo que nunca aconteceu. Que não pode você querer tocar, pastorear a sua igreja com uma multidão sem rumo, sem metas, sem propósitos, sem organização. E lamentavelmente, tem muitas igrejas que ainda estão assim. O pastor tem tentado fazê-la crescer, mas ele tenta de várias formas e não consegue, porque ele ainda não organizou a sua igreja. E a igreja em célula, a igreja nas casas, é algo extraordinário, que daqui a pouco eu vou dar algumas orientações práticas para vocês. Quando Jesus vê as multidões, diz a Bíblia que ele se compadeceu dela. Essa palavra compadecer é que as entranhas de Jesus se agitaram. Algumas vezes a Bíblia fala que Jesus se agitou por dentro. E quando ele olha para as multidões, ele se agita, ele se agonia, fica aflito. Por quê? Porque ele viu que eram ovelhas aflitas e exaustas, que é como ovelhas que não tinham pastor. Não tem como. Grave isso e leve isso para o resto da sua vida. Não tem como um pastor vivenciar um crescimento da sua igreja se ele não passar por essa experiência que Jesus passou aqui. Essa aflição interna, essa agitação interna. Se acaba um culto de domingo e o culto não foi bom, a frequência não foi boa, chega o batismo não é bom, o batismo não tem crescido, e isso não te agita por dentro. Não cria uma aflição santa, uma agonia santa, uma perturbação santa, você jamais terá uma igreja grande. Quem não se comove, quem não se compadece, quem não passa por essa experiência da aflição que Jesus passou, não vai ter um ministério grande. Se as tuas necessidades ministeriais não te inquietam, não te movem a agir de uma forma mais apaixonada, você nunca terá uma grande igreja. Por isso que eu queria que você entendesse a importância da paixão. Eu escrevi um livro, e um dos capítulos fala sobre esse problema que muitos pastores têm, uma enfermidade, que perderam a paixão pelo ministério. Olham para o ministério como algo, como subemprego. Olham para o ministério como alguma coisa que ele utiliza para tocar a sua vida, para pagar suas contas, para edificar a sua família. Mas ele ainda não tem mais aquele encantamento no bom sentido do início do seu ministério, aquela gana, aquela vontade, aquele acelerar o coração quando começa a chegar a hora do culto, o dia do culto. Ele perdeu esse entusiasmo. E se alguém aqui perder esse entusiasmo, até o final dessa conferência, desse congresso, você vai sair daqui apaixonado pelo seu ministério, renovado pelo seu ministério, agitado por dentro. Irmãos, por que nós avançamos sempre lá? Olha, eu tenho um problema, eu tenho uma alergia séria, uma alergia terrível, que é um negócio que dá em mim, que se eu não cuidar disso, eu morro. Eu tenho alergia a um negócio esquisito que me dá, a cadeira vazia. Irmãos, quando eu vejo uma cadeira vazia na minha igreja, me dá um negócio esquisito. Isso é que Deus espera de nós, irmãos. Agora, quando você chega lá, está lá no escritório, acaba o louvor, pastor, está na hora, canta mais duas lá, e tal, fica lá, depois eu vou. Aí fica lá conversando, talvez vendo um jornal, a televisão, aí vai, prega,
nem notou se tem cadeira vazia ou não. Se isso tem acontecido na sua vida, você adoeceu. Mas essa conferência, esse congresso, é a cura de Deus para o teu ministério, é a cura de Deus para a tua vida ministerial. Guarde isso na sua vida. Não adianta você querer ter uma igreja em crescimento, implantar células, se a paixão se esvaiu do seu coração, e aqui Jesus se agita. Por isso que eu fiquei preocupado se vocês dormiram bem. Como é que pode dormir bem diante daquilo que o Espírito Santo está falando? Você tem que dormir mal, tem que seja uma vez por semana. Todo dia não dá porque morre, mas tem que dormir mal. Quem aqui já saiu da igreja invocado, triste, chateado, porque você esperava alguma coisa e não aconteceu? Levante a sua mão em nome de Jesus. Todos nós. Agora isso tem que ser sempre. Sempre essa vontade, essa gana de ver o reino de Deus avançar. Foi esse sentimento que fez Jesus ficar aflito. Ele olhou a multidão desorganizada, como ovelhas que não têm pastor, e se compadeceu delas, ficou agoniado por causa delas, ficou aflito. E o que é que o texto diz? Então, diga comigo, então, ele se dirigiu para os seus discípulos. Vem cá. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ele se volta e diz: olha, vocês precisam levantar líderes. Lamentavelmente as igrejas estão cheias de frequentadores, cheia de uma membresia sem nenhum compromisso com o reino, cheio de clientes. A hora que aparece um cara mais animado, uma igreja mais organizada, eles te largam. Você não foi chamado para pastorear clientes, você foi chamado para pastorear discípulos de Jesus Cristo. Você precisa rogar a Deus que te dê uma liderança forte, e tudo o que você precisa está lá naquela igreja que você pastoreia. Não fique olhando para a igreja dos outros. O que você precisa para fazer a sua igreja crescer, você já tem. Você precisa apenas descobrir isso. Por exemplo, eu estava com os meus estacionamentos todos desorganizados. Não estava legal, não estava top. Porque o nosso padrão lá tem que ser top, tem que ser show de bola. Aí eu chegava, via os diáconos lá organizando, mas não está legal, não está bom. Aí Deus começou a me dar uma direção, comecei a orar: Senhor, me dá uma equipe forte para o estacionamento. Eu sei que eu perco muitas almas para Ti lá no estacionamento, mas eu posso ganhá-las lá no estacionamento. Me ajuda a organizar isso. Isso aconteceu há 2 meses atrás. A igreja crescendo muito e a nossa estrutura completamente estrangulada. Pouca gente trabalhando no estacionamento. Aí comecei a rogar ao Senhor da seara para que mandasse trabalhadores para essa seara. Que, irmão, se você não tem um trabalho de recepção na sua igreja top, forte, inteligente, você vai perder pessoas lá fora antes delas entrarem. Elas já vão entrar com o coração apertado, com a alma chateada. Aí eu cheguei para a igreja e disse: eu estou precisando de 70 homens. Quero saber se tem homem nessa igreja aqui. 70, fique em pé. Aí levantou os irmãos. Se eu preciso ter aqui um ministério poderoso do estacionamento. Quando eu vejo levantando, eu olhei para um cara que eu conheço, é um advogado, cara top. Ele se levantou, você vai ser o líder. Esse cara vai ser o líder. Aí depois marquei uma reunião, e antes de eu marcar essa reunião, eu liguei para ele. Você não quer ser o líder do estacionamento? Eu, pastor, é você. Você é a pessoa preparada. Você tem liderança, você é uma pessoa inteligente, sabe se expressar. Obrigado pela confiança. Deixa comigo, pastor. Rapaz, esse cara, em 30 dias, ele arrumou patrocinador para o uniforme do ministério. Ele organizou algo tão bem feito, tão bonito. Comprou umas lanternas de LED internacional, uns apitos, uns cones refletidos. Ele organizou tudo.
Isso mostra o que Jesus disse aqui: rogue ao Senhor da seara. Eu tenho ensinado no Brasil inteiro que o pastor precisa liderar a sua igreja como maestro. Amém? Eu só fiz a reunião, apresentei o cara, consagrei, entreguei a equipe para ele, não fiz mais nada. E o Senhor levantou esses trabalhadores para a sua seara, e a coisa está fluindo. Aí eu vou inaugurar 2 banheiros lá, agora 2 banheiros, irmão. E você vê esses banheiros, vai ser o ponto turístico do meu bairro lá, os banheiros. É show de bola, com ar-condicionado, negócio assim, show de bola mesmo. Aí eu estou falando para a igreja: olha, a gente está vindo aí os banheiros e tal. Aí ele mandou uma mensagem para mim: pastor, eu aceito ser líder do MB. Digo, MB, pô? Aí eu passei uma mensagem para ele: mas o que é o MB? Ministério dos Banheiros, pastor. Deixa comigo, eu vou organizar, vou fazer um negócio show de bola. Então, irmãos, é isso que Jesus está falando. Ministério, olha, se você sabia que você pode perder gente no banheiro da sua igreja, tem que organizar isso. É isso que Jesus fala de desorganização. Os nossos banheiros lá eram um horror, terríveis, mas eu não queria fazer um improvisado, queria fazer o banheiro já da nova catedral, e esse banheiro já faz parte da nova catedral. Pensa no banheiro, meu amigo. E ele vai ser líder do ministério MB, da igreja. Escute, se você não tem esse negócio, essa agonia santa, essa perturbação santa, de querer ver as coisas acontecendo, querido, não vai dar certo. Nada vai acontecer. Você precisa ter esse sentimento santo de querer ver as coisas fluindo na sua vida. E quando eu vejo Jesus pedir para que nós peçamos ao Senhor que mande liderança para a igreja, isso me reporta a uma igreja em célula. Porque uma igreja em célula, ela cria um ambiente favorável à produção de vários líderes. A igreja em célula, ela produz um crescimento acima da média. É algo extraordinário. E a gente vê Jesus dizendo isso: olha, vocês precisam ter liderança. E eu louvo a Deus por aquilo que está acontecendo aqui. Eu tenho ouvido os testemunhos, as pessoas têm vindo até mim, falando a respeito da experiência que tiveram lá em Belém, os treinamentos, o que está acontecendo. Algo está se movendo na igreja quadrangular. E eu tenho certeza, irmãos, que nos próximos 5, 10 anos, nós vamos crescer como não crescemos desde o início da história dessa igreja até hoje aqui. E a sua igreja vai fazer parte dessa história. Você vai ter uma grande multidão, você vai ter uma igreja forte. Receba essa palavra, receba essa mensagem na sua vida em nome de Jesus. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Então guarda essa palavra no seu coração. Se agite por dentro. Se inquiete por dentro. E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Sabe por que a gente compra muitas casas lá? Porque eu vivo agitado. Eu vivo aflito. Como pastor que não tem casa. Como pastor que não tem espaço para crescer. E Deus gosta desse negócio, gente. Deus gosta de pessoas apaixonadas. Deus, ele age, ele se move onde há muita paixão, gente interessada em ver o reino de Deus avançar. É algo extraordinário. E Deus começa a se mover de uma tal forma que o bairro da sua igreja começa a mudar a cara. A sua cidade começa a mudar a cara. O crescimento começa a ser tão forte que a sua igreja local começa a influenciar de uma forma extraordinária a sua cidade. É lindo lá em Belém que quando alguém pega um táxi e diz assim: olha, eu quero ir na igreja lá da Pedreira, pastor Josué. O taxista sabe. Quero ir na igreja do pastor Lorival lá no Guamá. O taxista já sabe. O taxista sabe onde é a tua igreja? Se não sabe, eles todos irão saber um dia que você tem uma igreja forte e abençoada em nome de Jesus. Vai sim.
Tem que mudar a história do bairro. Vou falar em mudar a história do bairro. Do lado daquela casinha que eu mostrei para vocês, nós compramos uma outra que demolimos. Foi há 3 semanas atrás. Aí eu estou lá, na frente da casa, com 7 trabalhadores, demolindo a casa, eu observando. Eu estava na ruazinha, lá no Beco do Bodó, lá na 25 de junho, olhando. Sábado, 11 da manhã. Estou de boné, calça jeans, tênis, vendo muita gente na rua. De repente, 2 rapazes, numa bicicleta, passaram por trás de mim e pararam, e um deles puxou um 38 e disse: perdeu, perdeu. Eu disse: perdi mesmo. Pode levar, te acalma. Aí ele começou, tirou meu celular, tirou meu anel, ia tirar meu relógio. Quando ele tentou puxar minha aliança, não saiu. Ele puxando algum, porque esse dedo aqui, ele foi machucado, e está inchado, e não saiu. Aí eu fiquei preocupado. Nisso que ele está tentando tirar, ele olhou para mim e disse: tira você mesmo. Aí Deus me deu uma palavra para ele. Eu disse: rapaz, tu vai roubar o pastor da igreja? Ele disse: ai, pastor, pelo amor de Deus, pastor, toma, pastor, ai, meu Deus, vai, pastor, perdão, pastor, perdão, pastor. Olha, irmãos, eu nunca pensei que eu ia dar glória a Deus por ter desviados na minha igreja. Olha, nunca pensei que eu ia chegar a esse ponto. Disse: glória a Deus pelos desviados, Senhor. Olha, eles levaram um choque. Porque eu estava de boné, fiquei com medo, baixei a cabeça, disse: olha, pode levar. Nessa hora que a aliança não saía, o cara começou a ficar nervoso, porque muita gente começou a ver, porque era de dia. Aí eu disse: rapaz, vai roubar o pastor da igreja? Ele me olha. Quando ele me olhou, ele deu um pulo, o outro da bicicleta disse: é o pastor, pastor, perdão. E foram embora. Eu disse: graças a Deus, Senhor, pelos desviados da tua casa. Que bênção maravilhosa. Agora eu quero te dar umas lições práticas. Eu sei que você tem recebido muitas informações. Muitos materiais têm sido oferecidos a todos nós, isso é muito bom. E você deve aprender de tudo e reter aquilo que é bom para a sua realidade, para a sua igreja local, para aquilo que você está fazendo. Agora eu quero resumir baseado na minha experiência. É claro que não só tem a minha experiência. Muitas igrejas em células fazem diferente do que eu faço. Mas me permitam falar da minha experiência, que temos tido um crescimento maravilhoso. Batizamos no ano passado 1.826 pessoas. Já abrimos 18 igrejas, através das células, 18. Esse ano vamos abrir mais 2 ou 3, se Deus quiser. Se nós não tivéssemos em construção, nós íamos abrir uma igreja por mês, que está cheio de gente querendo ser pastor lá. E eu ajudo a minha membresia, a minha liderança a ser pastor. Por isso que na minha igreja não tem divisão, não tem vontade de me largar, vontade de abrir trabalhos. Por quê? Porque eles sabem que se eles quiserem ser pastores, eu irei ajudá-los a ser pastores. Existe lá um plano de crescimento do ministério. Então não tem porquê um líder meu forte querer largar a igreja, abrir um outro trabalho, porque tem muita gente que fala isso: eu não gosto de célula porque eu posso perder a minha liderança, posso perder gente, um líder pode levar meu povo. Se você tem um plano de crescimento, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora aprenda uma coisa: nunca queira namorar com quem não quer namorar com você. Isto é, se você tem um líder que ele quer ser pastor, não segura esse cara. Ajuda ele a ter a igreja dele. Ele já quer ir. Não tente segurar ele. E graças a Deus eu enxerguei isso, aprendi isso com o pastor Josué, o meu líder. E graças a Deus lá na igreja as pessoas sabem que todos que desejarem ser pastor serão ajudados por nós. Então o nosso clima lá é muito favorável. É um clima muito gostoso e isso nos ajuda a pastorear uma igreja tão grande e com muita saúde ministerial. Agora eu quero dizer para você algumas coisas práticas. Se você quer ter uma igreja em célula, você precisa tomar alguns passos. Uma igreja em célula que cresce de verdade. Primeiro lugar, o que você tem que fazer? Você tem que ter um treinamento semanal
para o resto da sua vida. Você precisa treinar teus líderes de células uma vez por semana para o resto da sua vida. Muitas igrejas em células não crescem porque o pastor se reúne muito pouco com a sua liderança. O pastor Josué reúne conosco toda segunda-feira, tem treinamento. A maioria dos treinamentos é ele que dá. Mas agora ele fez uma escala para cada um pastor treinar os pastores da segunda-feira, dar uma palavra. Isso é orientado, é escalado pelo pastor Adelso que está aqui. Então, toda segunda-feira você precisa gastar tempo com a sua liderança. Tem gente que tem célula na sua igreja, organiza, envia para as casas, mas ele não treina os seus líderes. Independente como você vai fazer, isso não pode faltar. Se você não tiver a disposição de treinar teus líderes toda semana, uma vez por semana, não se meta em fazer isso. Não faça, porque não vai dar certo. Vai dar problema. Você não pode delegar isso. Você precisa treinar. Leve isso. A partir desse seminário, toda segunda-feira, eu vou treinar os meus líderes. Porque foi para isso que Deus te levantou, irmãos. Paulo fala isso. Para você treinar o corpo de Cristo. A igreja. Para o aperfeiçoamento dos santos. Então eu sei que essa enxurrada de informações pode causar um pânico mental. Mas eu estou te dando pontos específicos. Primeiro, uma vez por semana, treine os seus líderes. O que é que você vai treinar? O que é que você vai ensinar? Aí você pesquisa os materiais, procura ver aquilo que é prático, aquilo que funciona. Não complique as coisas. O que eu acho interessante na nossa igreja lá no Guamá, é que o nosso sistema de célula é muito prático, é muito simples e muito eficaz, graças a Deus. Muito eficaz. Então eu toda segunda-feira, há 13 anos, eu estou lá segunda-feira treinando os meus líderes, motivando, exortando, premiando, colocando os alvos, orando com eles, clamando. Domingo agora vai ter um batismo. Demos um treinamento muito jóia segunda-feira. Fizemos um clamor pelo batismo. Isso toda segunda-feira. Estou ali treinando os meus líderes. Por isso que uma igreja em célula não pode ter muitas atividades paralelas. Não pode. E eu me reúno com eles toda segunda-feira. E qual é o outro dia que eu me reúno com eles? Nenhum outro dia mais. Por quê? Porque eu não quero estourar, cansar a minha tropa. Tudo acontece na segunda-feira. O meu treinamento com eles, o deles com a equipe deles, tudo segunda-feira. Não cometa o erro de pegar a tua liderança e pedir para que eles participem da sua igreja todo dia. Você vai arrebentar com a vida pessoal deles, vai arrebentar com o colégio dele, vai arrebentar com a vida familiar dele, com o casamento dele, com a saúde dele. Então eu treino segunda-feira. Você precisa ter uma igreja equilibrada. Senão, lá na frente isso vai espocar, vai estourar, o pessoal vai ficar cansado demais. Eu disse aqui ontem à tarde que o músculo ele cresce no descanso. Você malha na academia, mas se não tiver um dia para descansar o músculo, ele não vai crescer, ele vai atrofiar. Então na minha igreja eu protejo isso. É uma igreja intensa, trabalha muito, mas trabalha poucos dias da semana. E na segunda-feira eu estou lá. Acontece muita coisa segunda-feira na igreja. É escola de discípulos, escola de líderes, reunião com os supervisores, reunião com meus pastores da região, tudo segunda. Para ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, para que possamos ter uma vida emocional tranquila, um corpo saudável. E isso tem que ser para toda a igreja. O que é que adianta o seu líder de célula produzir, frutificar, se ele é um fracasso no colégio dele, um fracasso na casa dele, no trabalho dele? Então o pastor precisa ter essa sabedoria para equilibrar a sua igreja. Porque, por favor, não cometa o erro. Muitos pastores cometem esse erro de secularizar
a vida pessoal dos seus membros. Colégio é reino de Deus. Trabalho é reino de Deus. Vida familiar é reino de Deus. Não cometa o erro de achar que o trabalho, o colégio, a vida pessoal da sua liderança é secular. Não é, é reino de Deus. É lá que também o reino de Deus se espalha e cresce. Diga amém, irmãos. Guarde isso, para você não estourar a sua tropa. Eles precisam tomar água. Você também tem que tomar água. Amém? Então segunda-feira eu faço isso. Então você não pode deixar de ter isso. Pastor, eu não vou treinar uma vez por semana não. Então não se meta. Porque não vai dar certo. Segunda coisa, você tem que ter, numa igreja em célula, você precisa cuidar da colheita. Tem que ter um plano de consolidar a vida de quem se batiza. Faça um teste, você que não tem ainda um trilho para o novo convertido crescer. Batize 20 pessoas de manhã e pergunte se elas estão à noite na igreja ou no domingo. A metade desaparece. Por quê? Porque não tem um caminho para trilhar na igreja. Nós vamos batizar agora, domingo, pelos nossos cálculos, entre 400 a 500 pessoas. Domingo agora. Já na segunda-feira, nós já estaremos treinando essas pessoas. Porque lá na igreja nós já ensinamos que é necessário cada ovelha ser treinada, consolidada para não se desviar. Tem que ter isso, irmão. Não adianta você ter célula se não tem uma estratégia de consolidar. O discipulado tem que ser na célula e também na igreja. É importante esse contato e o pastor precisa acompanhar isso. Isso não pode, independente de como você vai fazer, você precisa ter uma estratégia para cuidar do novo convertido. E você precisa ensinar isso para a sua liderança e para a sua igreja. É lindo lá ver, irmãos, esse discipulado de classe e discipulado de amizade, de relacionamento, que acontece dentro da célula. Eu disse aqui ontem, que quando acaba um culto grande, de 2.000 e poucas pessoas, um dos cultos da minha igreja, eu fico no púlpito. Irmãos, quem foi lá viu, quase ninguém me procura. Ninguém me procura, fico lá. Não tem fila, não tem... Aí eu percebo que está todo mundo discipulado, todo mundo está no seu grupinho, na sua célula, no seu grupo pequeno. Aí eu digo, amor, bora para o shopping. Aí eu sou equilibrado, irmão. É lindo ver isso, o discipulado de uma igreja em célula. Lá eu ensinei desde cedo, quem pariu Mateus, que embale. Isso é um ditado para lá. Quem ganha, cuida. Isso é bíblico. É bíblico o relacionamento discipulado. E é lindo ver que ninguém me procura. A liderança eficaz se torna desnecessária na medida que o líder faz bem o seu trabalho. Agora você precisa, como eu tenho ensinado em todo o Brasil, ser um pastor seguro. Não pode ser um pastor medíocre, pequeno, um pastor cheio de milindres, cheio de complexos, porque você vai deixar de ser procurado. Para ter essa unção de multidão, nós precisamos ser como João Batista. João Batista reconhecia o potencial alheio. Ele disse, olha, eu batizo vocês com água, mas vem aí um Nazareno que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vai ter liderança na sua igreja muito fera, e até melhor do que você, e pelo amor de Deus, não frita esse cara, não frita ele é resposta de Deus para o teu ministério. Lamentavelmente, eu sei que aqui não tem nenhum pastor assim, mas tem pastores que só sabem ter equipe de gente burra, ele só sabe liderar burro, porque o burro, ele não coloca opinião, ele não mostra frutificação, aí o pastor se sente o máximo, porque as coisas só acontecem com ele. Isso é bobagem, isso não é visão do reino.
João disse: olha, eu batizo vocês com água, minha igreja está crescendo, mas tem um cara aí que é melhor do que eu. Então, um pastor, para ter uma igreja grande, ele precisa saber que Deus vai levantar gente boa na sua igreja. Amém? Eu acho, agora com esse batismo, nós já temos muitas salas boas agora, cada rede vai cuidar do novo convertido. Não vai ser mais uma aula geral como era. Cada rede vai cuidar dos novos convertidos, porque temos estrutura para isso. Então não pode faltar na sua igreja um trabalho de consolidar o novo convertido uma vez por semana, não pode. Hoje eu não preciso mais fazer isso, mas eu fiz várias vezes no domingo, que eu reunia a igreja, depois de um batismo, e perguntava assim, Antônio Carlos, fica em pé. Ele ficou em pé. Você batizou aqui o Carlos Eduardo, foi, pastor? Isso domingo. Cadê ele? Se esse cara não dissesse assim, está aqui, eu ia no pescoço dele. Eu ensinei isso, esse cuidado, por isso que ninguém me procura. Mas eu preciso ser seguro, eu não posso ser pequeno, eu não posso ter uma mentalidade, uma visão pequena. Escute, se você quer ter uma igreja grande, se prepare para não ser popular dentro da sua igreja. Se prepare para isso. No batismo, eu falei várias vezes para vocês isso. Ninguém quer se batizar comigo. Ninguém quer. Porque eu não ganhei os caras. Eu só faço no culto chamar para aceitar Jesus, mas eles já vêm preparados lá da célula. Eles têm amizade, admiração pelo seu líder e pela sua célula. É lindo ver isso. Domingo agora, por isso que eu já nem subo mais para batizar. Porque eu sou um estranho no ninho lá. Que a pessoa vai descendo, olha, eu quero o pastor Carlos, pastor Márcio, pastora Mônica, pastor... É impressionante isso. Então você precisa ter segurança. Porque não adianta você querer pedir a Deus uma igreja grande, se você é pequeno por dentro. Não adianta. Diga glória a Deus. Primeiro tem que ter treinamento de liderança, toda semana. Diga toda semana. Uma vez por semana. Eu tenho que treinar os meus líderes. Segundo, eu tenho que ter, diga, eu tenho que ter um trilho de crescimento para os novos convertidos e acompanhar isso. Tem que ter chamada, irmãos. Tem que saber. Por que que na parábola das 100 ovelhas o cara sabia que uma se desviou? Por quê? Porque ele contou. Eram 100 ovelhas. Ele sabia que tinha, ele contou. Por que que ele sentiu falta de uma? Porque ele contava. Se você quer ter uma igreja de 3.000 membros, conte as 5 almas que você batizou ano passado e veja se elas estão no aprisco. Se você não tem esse zelo com a colheita, esse trabalho com a colheita, esse investimento na colheita, Deus não vai te dar uma igreja grande. Você não cuida de 5, vai cuidar de 500. Você não se dedica, não se preocupa, não fica preocupado com os 5 que você batizou no ano passado, você vai querer batizar 50, Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Quem quer ter esse ano o maior batismo da sua história, levante a sua mão e diga amém. Então chegue na sua igreja, faça o levantamento de quem se batizou no ano passado e vá atrás dessas ovelhas. Quando eu digo vá atrás, põe a equipe. Vai atrás dessas ovelhas. E Deus vai te dar uma colheita gigantesca para a glória de Deus. Amém, irmãos? Terceiro lugar, para ter uma igreja em célula forte, você precisa aprender a lidar com gente complicada. Eu já ouvi muito pastores falarem assim: esse negócio de célula é muito problema, pessoal complicado. Irmãos, não teve
uma célula mais complicada do que a de Jesus. A dele foi terrível. Olha quem estava com ele. Um tal de Tomé. Esse cara era tão incrédulo, mas tão incrédulo, que Jesus aparece para ele depois da ressurreição e tem que pedir para o Tomé tocar, porque ele dizia: só acredita se eu tocar. Olha a célula dele, olha a outra que ele tinha, Pedro. Pedro, um cara que uma semana era apaixonado por Jesus, outra semana era uma tristeza, ele oscilava na fé. Pedro era aquele membro da célula de Jesus, extremamente complicado. Chegou um tempo que Jesus falava a respeito da sua morte, da sua crucificação, falando: olha, eu vim para morrer, para salvar a humanidade, eu vou preparar lugar, para onde eu estiver vocês estejam também. E começou a falar. Aí Pedro começou a ouvir aquilo, e falou: não, que história é essa se eu morrer? Não, você não vai para a cruz, coisa nenhuma. Não, Pedro, tem que morrer. Não, você não vai morrer não. Eu vim para morrer. Não, vai. Arreda-te de mim, Satanás, Jesus disse para Pedro. Aí expulsou o diabo do Pedro e ficou com Pedro. Cuidado, para você não expulsar o irmão e ficar com Satanás. Então, gente complicada, você tem que exorcizar. Tem que limpar. Já pensou se Jesus tivesse jogado Pedro para o lado? Depois de Pedro nega o Senhor. Aí Jesus ressuscita, manda um recado para os discípulos, especialmente para o Pedro. Olha, diga aos meus discípulos: e a Pedro? Por que se ia Pedro? Porque Pedro estava deprimido. Depressão profunda, estava na Unimed tomando soro, para ver se animava. Jesus não abriu mão da sua célula complicada. Amém, irmãos? Mas pastor, e aquele que não tem jeito? Porque tem gente que não tem jeito, ele vai se enforcar, irmão. Ele mesmo se enforca. Tem gente que vai ter jeito. Amém, irmão? Você tem que aprender a lidar com gente complicada. Para isso, você precisa aprender a liderar. A liderar. Isso se aprende. Como se aprende? Usando bem o teu tempo em leitura. Como é que está a sua leitura? Como é que você está? Você tem lido? Tem estudado? Procure ler como liderar, como fazer as pessoas funcionarem. O que é liderar? É a arte de fazer com que as pessoas façam o que você pede satisfeitas. Isso é liderar. Liderar é que a tua igreja faz tudo que você pede feliz. Ser chefe é outra coisa. As pessoas podem até fazer o que você está pedindo, mas não estão felizes. Então liderar se aprende. Então, para ter uma igreja em célula, você precisa saber lidar com gente complicada, gente difícil, gente esquisita. Olha o João que diz que é o apóstolo do amor, mas antes dele se converter o apóstolo do amor, ele era o apóstolo do terror. Ele disse para Jesus: olha, vamos orar para descer fogo do céu, Senhor, para matar esse pessoal, bora matar esse pessoal, fogo do céu. O cara era um terror. Então não adianta você querer ter uma igreja grande se você não tem habilidade para lidar com gente complicada. Pastor, como é que eu posso treinar para lidar com pessoas complicadas? Tente descomplicar você. Que às vezes o maior complicador da igreja é o pastor. Pastor esquisito, pastor cheio de bobagens. Qualquer coisa me lindo, pastor tenso, pastor brabo, pastor esquisito, pastor que às vezes não é um pastor. Deus chamou você para amar o seu rebanho, para cuidar bem do seu rebanho, e você precisa aprender a lidar com gente complicada. Sai daqui estudando isso, sai daqui planejando isso.
Quarta coisa que não pode faltar na sua igreja em célula. Você precisa ter alvos. Porque os alvos nos expõem. Igreja que não é liderada por alvos, não adianta nada. 12 minutos. 12. Estou aqui ligado. Não vem com essa tua história não, é 12. Para onde você quer chegar com a sua igreja? Você sabia que a igreja precisa saber para onde o pastor está levando ela? Quais são os seus alvos, seus objetivos? Está claro isso? Você fala para a igreja, toda hora no culto, faça isso na hora da oferta, de forma prática, rápida, sem gastar muito tempo. Fale onde vocês estão e para onde eles estão sendo levados pela tua liderança. Qual é o alvo? Quem mira no nada, acerta no nada. Nós temos um alvo anual lá, alvo estadual, local. Somos uma igreja liderada por alvos. Não adianta ter uma igreja em célula se você não estabelece alvos de multiplicação, data de multiplicação, batismo. Cada célula vai batizar e sendo tantas pessoas, precisa ter alvo. Vamos comprar isso, vamos chegar nesse ponto, vamos construir a igreja. Você precisa gerar paixão na sua igreja através dos alvos. Ninguém gosta de ser liderado por alguém que não tem metas claras. Amém, irmãos? Uma outra coisa que não pode faltar, eu vou encerrar com isso, é culto top. Como é que está o culto da sua igreja? É daqueles que nem anjo fica. Fiquei sabendo que tem culto, meu amigo, que nem anjo fica. Pensa num culto chato. Música feia. Mal tocada. Instrumentos, não sei se tem essa palavra aqui, pereba. Pastor vai comprar instrumento para a igreja dele, é uma... Aqui não tem essa palavra, pirangagem não tem. Um cara, ele não tem zelo. Vai comprar um microfone, fica mais barato. Que mais barato, rapaz? Você está comprando para a casa de Deus. Compre o melhor possível. O melhor do momento você pode. Aí o som funciona bem. Isso é importante para uma igreja crescer. Pelo amor de Deus, entenda isso. O culto tem que ser bom, mas começa pelo equipamento. Começa pelo ambiente. Começa pela música. Culto tem que ter, eu falo isso, mas não custa nada repetir. Culto tem que ter horário para começar e horário para terminar. Não, mas lá na igreja é o Espírito Santo que conduz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Você precisa, porque uma igreja em célula, quando acaba, o culto para eles não acabam. Eles têm comunhão, eles se reúnem, estão planejando sair, passear. É lindo ver isso. Então o culto tem que ser bom, bonito. Música boa, horário para começar, horário para terminar. Você tem que melhorar o seu culto. Porque não adianta as células irem lá nas casas e ganharem muitas vidas para Cristo e levarem para a tua igreja e chegarem lá e é um culto que é um horror. Um horror. E outra coisa, pastor, comece a pregar, mas pelo amor de Deus, termine. Que negócio é esse de não terminar? É uma agonia, uma ansiedade. E prega, e prega, e prega. A nossa igreja tem crescido muito, porque quando acaba um culto, o pessoal diz, já, e agora? Domingo. Agora, quando o povo se despede assim, ai, que bom que acabou, ai, nosso pastor, amo tanto esse pastor, amo muito meu pastor, mas, oh meu Deus do céu, não aguento mais o meu pastor querido, meu pastor amado. Invista isso, planeje um culto, chame o seu ministério de louvor, estabeleça um tempo para eles. Diga para o ministério de louvor para eles não pregarem. Tem ministro de louvor que quer pregar. Eu já disse para o meu lado, tu canta, eu prego. Canta, menino, que eu vou pregar. Ele canta uma música, dá uma pregação.
Canta uma música, dá uma pregação. Aí o culto fica longo e o povo cansado. Que Deus te abençoe. Eu tenho um sonho. O cara já me expulsou aqui, ó. Vai embora. Tá vendo como é bom culto rápido? Não é bom? Amém.